um ótimo retorno, que esse segundo semestre seja muito produtivo, feliz, que nós possamos ter aí uma continuidade de ano letivo, com muitas boas notícias. Amanhã, nos informes, nós já temos algumas aí para passar para vocês, mas vamos deixar vocês curiosos para amanhã, até porque o nosso tempo é curto e nós já temos o convidado aqui, ansioso, né, esperando para falar com vocês aqui nesse nosso retorno. Então, quero agradecer o trabalho de vocês, o apoio que vocês têm dado ao Campus Colombo, dizer que todo esse trabalho ele tem dado excelentes resultados. Cada vez mais o Campus Colombo está crescendo, se desenvolvendo, apresentando bons resultados, junto com a comunidade, e também isso é visível na nossa instituição. Então, vou deixar para amanhã alguns números aí que são bastante positivos. Então, só quero mesmo agradecer a todos vocês, desejando um ótimo retorno. Boa tarde, então, a todas e todos. Sejamos todos bem-vindos nesse retorno. Então, inicialmente, eu já agradeço muito a disponibilidade e a generosidade do professor Sérgio em estar com a gente, compartilhando e dialogando um pouquinho sobre as suas experiências e as suas vivências, que são amplas e ricas na área de educação e um entusiasta na área de tecnologias também, para que a gente se situe um pouquinho com relação ao nosso interlocutor, ao nosso palestrante. O professor Sérgio, ele é pós-doutor em letras pela UEM, doutor em psicologia pela Unesp, mestre em estudos da linguagem, né, pela UEL, é professor do campus Jacarezinho, nosso colega de instituto, líder do grupo de pesquisa, ensino, cultura, linguagem e suas tecnologias, e também coordenador da especialização Educação, Sociedade e Tecnologia no IFPR, no campus Jacarezinho. Na instituição, além de tudo isso, o professor Sérgio é nosso coordenador institucional do programa Residência Pedagógica, né, que é um programa de formação continuada dos nossos licenciandos. Então, o currículo do professor Sérgio é muito maior do que esse que está no Lattes, porque ele é um entusiasta, né, da educação, um militante e um difusor dessas discussões educacionais, de afetividade, de conexão. Então, sempre muito participativo, sempre muito solícito, imediatamente, prontamente atendeu o nosso convite. Esperamos, Sérgio, que a gente possa aprender muito e principalmente que a gente se encante e se sinta motivado pelas suas palavras, tem sempre esse lugar muito especial. Obrigada, e eu desejo a todos uma excelente tarde. Ao final da fala do professor Sérgio, então a gente abre para as nossas conversas. Um beijo especial para a Maria Antônia, que é a nossa interlocutora aí, importantíssima. E é isso, a palavra está com você, professor. Fique muito à vontade, a gente quer muito te ouvir. Obrigada a todos, excelente tarde. Obrigado, Amanda. Obrigado a todos. Eu fiz uma fala agora há pouco, dizendo que eu já estava feliz por ter encontrado a Michele, o Felipe e você, Amanda, né? Que são parceiros aí, mas eu acabei de perceber que até o Richard está aqui, né? Eu não sabia, eu me perco um pouco onde as pessoas estão, né? Mas são pessoas aí que são caras a mim, né? Pela oportunidade que eu tive de, em algum momento, poder trabalhar junto. Gente, para mim é uma alegria, né? Agradeço aí mesmo ao convite da Amanda e do Edu também por estar aqui hoje falando com vocês. E aí eu queria dizer uma coisa bem importante que para mim ela é rica no começo dessa conversa, principalmente porque eu estou falando com colegas de IFPR, com colegas de trabalho, tá? Eu quero dizer para vocês, gente, que por mais que a gente chame esse momento de palestra, né? Eu fui referenciado em alguns momentos aí por palestrante. Eu queria que vocês entendessem isso como realmente um bate-papo, tá? Que talvez melhor seria se nós estivéssemos aí num botequinho tomando uma cerveja, para eu contar para vocês um pouquinho de tudo isso que a Amanda chamou de entusiasmo, né? De coisas que eu tenho pesquisado e feito, pensado, lido, né? A respeito de escola, de educação, de estudante, de metodologia e tantas outras coisas. Então, assim, acolham, né, essa minha fala como um bate-papo, uma conversa bastante informal, tá? Se ao final dessa conversa vocês disserem para mim que valeu a pena ter passado essa tarde comigo, eu já vou me sentir bastante feliz pela oportunidade. Caso eu não some em nada, né, tá tudo certo também, né? A gente às vezes se depara com algumas circunstâncias que não nos acrescentam, né? Mas eu acredito que a gente vai ter aqui um momento bem legal de reflexão, de diálogo, de pensar um pouquinho
aquilo que nós estamos aí propondo a fazer, né, a partir desse reinício que vocês hoje no Campus Colombo estão fazendo, né, voltando às atividades aí com os estudantes, né, as interações com os colegas. E eu acho bem interessante contar para vocês, assim, eu estou um pouco apreensivo, mas não é porque eu estou conversando com vocês, não, porque isso para mim é natural, eu faço isso quase que todo dia, né, conversar com colegas. Mas por uma dupla situação, né, e que eu preciso contar isso para vocês. Hoje eu estou experimentando duas coisas novas aqui nessa proposta de diálogo com estudante, né, desculpa, com colegas, né. Uma, eu estou usando duas câmeras, vocês estão me vendo duas vezes aí, né. A minha proposta é apresentar para vocês um material que eu preparei, né, um material até um pouco brincalhão, eu diria. Então, eu preciso de duas câmeras, né? O Meet ainda não nos permite fazer a apresentação e estar presente também. Então, eu fui correr atrás agora há pouco de alguma possibilidade e me disseram, olha, usa o celular e usa também a tela do computador para você apresentar. Então, vamos ver se vai dar certo. Até agora está dando, né? E a outra situação é o seguinte, sempre que me convidam a conversar com professores, com estudantes, né, eu nunca uso apresentação, eu nunca faço apresentação, porque eu acho que ela me atrapalha, né, ela me tira do foco. Mas eu participei de um evento na semana passada e eu vi uma apresentação de uma professora que eu achei muito interessante e estou longe de copiar aquilo que ela fez, mas eu achei bacana a apresentação dela e eu resolvi fazer algo semelhante para que vocês tenham essa noção, né, de onde eu estou partindo, qual é a minha proposta. E para a gente começar, então, essa conversa, né, e eu apresentar para vocês um pouquinho das minhas experiências, das minhas ideias, eu vou fazer um convite para vocês que ele é extremamente importante para mim. E é o mesmo convite que eu faço para todos os estudantes das minhas unidades curriculares de Jacarezinho, em todo momento em que a gente faz aula síncrona, né? Eu digo para eles no primeiro momento, olha, eu vou pedir para vocês que se desliguem de outras coisas, né? Estamos aqui nesse momento, nos propusemos a estar aqui, recebemos esse convite, de repente até não gostaríamos de estar aqui, mas a gente tem que estar aqui agora, então vamos estar inteiro nesse momento, né? Vamos olhar para a câmera, vamos fazer anotações, né? Vamos criticar a fala do Sérgio, vamos anotar coisas, perguntas, né? Ninguém aqui está convidado a concordar com aquilo que eu falar, muito pelo contrário, acho que isso é interação, né? Discordem bastante também, né? Critiquem muito a minha fala, e isso vai mostrar para vocês mesmos, né? Não para mim, que vocês estão no evento, né? Eu digo isso por experiência própria, porque muitas vezes a gente está presente, né, aqui olhando para a tela, mas a gente está vendo um link, está comprando aqui uma coisa no Mercado Livre, está mandando mensagem no WhatsApp para alguém, e a gente acaba não estando inteiro na participação. Então, é bem importante que a gente realmente esteja. Fechar a porta, né, colocar uma aguinha do lado aí, para poder participar de tudo isso. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma apresentação, tá? Vamos torcer para que dê tudo certo? E aí, a gente vai conversando a partir do que eu montei. Aí, pô, já tô feliz demais porque eu tô vendo que a apresentação apareceu aí. Bom, gente, vamos lá. Na conversa que eu tive, né, no início com a Amanda, depois a conversa seguiu aí mais com o Edu mesmo, né, a gente pensou um pouquinho em se pensar, em problematizar, né, o papel da escola antes, durante e depois da pandemia, né. Parece um pouco clichê contar isso para vocês, mas eu vou colocar aqui uma imagem, né, do Lulu Santos, que certa vez escreveu lá uma música, né, uma música que todo mundo conhece, como uma onda, e tem uma frase que diz assim, tudo passa, tudo sempre passará, né? Eu acho que essa frase, ela vem muito ao encontro dessa proposta de se pensar uma escola antes, durante e depois da pandemia, né? A nossa reflexão, ela tem sido, nesses últimos tempos, né, sobre quais são as formas que nós vamos trabalhar com os nossos alunos. Lá no início da pandemia, né, no março de 2020, a gente se prendeu muito a essa questão do uso das tecnologias, né? E parecia que as tecnologias, naquele momento, ficavam muito presas a essa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui. Eu assisti muito a essa cena, né? Então, os professores foram para casa, eles se colocaram de frente para uma câmera,
né? Projetavam, faziam as suas gambiarras. Claro que essa imagem que eu coloquei aqui para vocês é a melhor câmera possível, a melhor tela possível, mas os professores, inclusive os professores da rede pública municipal, né, eles se organizaram dentro das suas salas, dos seus quartos, fazendo as suas gambiarras para poder dar a sua aula olhando para a câmera. E me chamava muita atenção na época, né, acompanhando um monte de professores e escolas que faziam esse trabalho, me chamava muita atenção a forma como isso estava acontecendo. Ou seja, todos os professores que faziam uma aula como essa, eles projetavam as suas aulas como se eles estivessem com uma sala de 30, 40 estudantes ali sentadinhos, todos atentos, né, olhando para aquilo que eles estavam gravando. As aulas síncronas ou a gravação de vídeo, por exemplo. Né? Então, esse cenário aqui foi o início da pandemia. Né? Eu pego meu celular, porque era a câmera mais fácil que a gente tinha no momento, né? E eu gravo aulas, mando pelo WhatsApp, mando no Google Classroom, né? Faço ali toda a minha exposição, dou a minha aula expositiva, e aí eu ouso dizer, tal qual nós estamos acostumados a fazer lá no presencial, né? Que a gente carrega essa carga cultural, eu diria, né? Para aqueles que estudaram, que fizeram o curso de pedagogia, talvez conheçam um nome chamado Maurice Tardif, né? Um canadense que estudou a nossa prática pedagógica, e ele disse, nós professores, nós agimos com os nossos alunos, não com aquilo que nos orientaram lá na graduação, no mestrado, no doutorado, no pós-doc, né? Ou num livro bonito de metodologia, de prática de ensino que a gente estudou. O Tardif vai dizer, a gente carrega uma cultura que ser professor tem que ser igual foram conosco. Os nossos professores da educação básica, eles nos ensinaram a ser professor muito mais do que o professor de metodologia na universidade. Né? Porque nós tivemos uma carga horária muito grande com esses professores. Foram no mínimo 12 anos da educação infantil ao ensino médio. Né? Então, a lousa, a aula expositiva, né, o jeito de dar prova, de chamar atenção, de colocar aluno para fora, de chamar a coordenadora, de levar o aluno para a coordenação, toda essa estrutura, ela é uma estrutura que nós aprendemos com os professores que nós tivemos na educação básica. E aí o Tardif, ele vai dizer, os professores de hoje, eles estão errados, né, fazendo o que estão fazendo? Não estão errados, né? Nós simplesmente fazemos aquilo que nós aprendemos. E se nós aprendemos algo errado e estamos replicando isso, né, não é culpa de ninguém, né? Mas nós precisamos refletir um pouco mais a respeito das nossas práticas, né? Será que vale a pena, né, olhar para trás, talvez até o nosso inconsciente, olhar para trás e colocar em prática, né, aquilo que os meus professores da educação básica fizeram comigo? Se eu achar que sim, né, que deu certo, que é assim que é ser professor, que a aula expositiva tem que ser assim, né, que a minha avaliação tem que ser mesmo aquele calhamaço de folhas impressas com alternativas de marca X, ótimo, é isso que eu acredito, eu vou colocar isso em prática. Mas se eu estou incomodado, né, tem algo errado acontecendo, né, não estão dando o retorno que eu espero na minha avaliação, por que não mudar, né? Está na nossa mão, está na mão do professor fazer essa alteração. E quem sabe assim, nós vamos também influenciar, a partir das nossas mudanças, né, os futuros professores que passarão pelas nossas mãos. Né? Vão lembrar de mim, vão lembrar do Edu, da Amanda, do Richard, do Felipe, né? Vão lembrar de todos esses que foram professores e disseram, olha, eu posso avaliar de outra forma. Né? Eu posso dar uma aula sem ser estudantes sentados um atrás do outro. Né? Eu posso avaliar sem ser no papel, né? E aí vai a nossa conversa. Então, eu gosto de trazer o Tardif aqui para esse começo, simplesmente para justificar essa imagem, que nada tem de errado. É a crença que a grande maioria dos professores tem sobre a prática, né, de ensino. E aí nós temos um segundo momento, né? Esse interstício aí 2020, 2021, e essa chegada, né, de tecnologias dizendo para nós, professores, vamos lá, né? Vamos fazer aquilo que até hoje a escola não fez? Vamos trazer a tecnologia para a sala de aula? Né? Vamos trazer o computador, o WhatsApp, o áudio, o vídeo. Vamos trazer a interação à distância. E aí, claro, foram aparecendo inúmeras possibilidades aí para a gente trabalhar. O Google Classroom, o Moodle, né? O Moodle, que já é um pouco mais antigo, voltou com tudo, né? Muitos de nós usamos o Moodle. Eu, particularmente, uso o Google Classroom.
E aí nós recebemos um baita de um convite. Assim, ó, é mais ou menos dizer, escola, vamos lá, vamos acordar, né? Nós temos aí um cenário hoje de educação à distância, ensino híbrido, ensino remoto, esse monte de palavrão que apareceu para dar nome, né, para aquilo que a gente faz, e eles apresentaram, né, a tecnologia apresentou plataformas para nós. E nós, sem chance de dizer não, né, a gente foi até essas plataformas, a gente se aproximou delas e fez as nossas aulas. Aos trancos e barrancos? Pode ser, né? Eu não sou favorável a isso, eu acho que a sala de aula tem que ser... A gente vai falar bastante sobre isso daqui a pouquinho, mas a grande ideia é pensar, nós usamos, estamos usando, né? Fizemos tudo o possível e o impossível para que essa criançada pudesse minimamente se aproximar de nós, dos conteúdos, fizessem as atividades. E nós vimos que, em certos momentos, a tecnologia dá certo, em outros não, porque nós estamos experimentando, né? Vocês não sabem o quanto eu estou feliz de estar conseguindo usar as duas câmeras aqui. Que eu estava receoso de não conseguir falar com vocês usando as duas câmeras. Está dando tudo certo, até agora tudo certo, né? Foi preciso uma experiência, né? Eu poderia muito bem, estava preparado para isso, apertar um botãozinho de desligar e ficar com uma tela só sem a exposição. E deu certo, né? Talvez numa outra situação, quando eu vou falar com a garotada, por exemplo, não funcione. Mas o importante é a gente dizer, nós saímos lá de trás, daquele momento em que a pandemia nos convidou a sermos professores à distância, né? E nós entramos nesse universo. Nós somos obrigados, né? E foi um convite de obrigação que eu diria maravilhoso, porque a gente aprendeu muito. Suamos a camisa, né? Choramos algumas vezes, perdemos alunos, estamos aí com sala com 30 alunos e temos 5 fazendo atividade, né? Mas aprendemos sim, aprendemos a usar, né? Aprendemos a negar algumas, a investir em outras, né? E agora estamos retomando as nossas atividades, né? E essa retomada de atividade tem me preocupado um pouco, né? Porque essa imagem que eu coloco para vocês é a vista que eu tenho, né? A visualização que eu tenho do que tem acontecido em grande parte das escolas que já estão retomando as suas atividades. Ou seja, os professores estão voltando àquilo que pararam no ano de 2019 e início de 2020. O acompanhamento que eu tenho feito de algumas escolas da rede pública estadual, da rede pública municipal, me mostra isso, né? Nós passamos por um percurso bastante turbulento, né, de uso de tecnologias, e agora nós estamos voltando para o presencial e nós estamos encontrando o mesmo cenário. Parece, né, que a nossa aprendizagem e até a nossa abertura de portas e janelas, né, para o mundo das tecnologias, para que as tecnologias colaborem conosco, para a gente avaliar melhor, para a gente interagir melhor, porque a gente sabe que as tecnologias têm uma interação que é muito diferente da interação face a face, que tem horas que funciona, tem horas que não, e parece que a gente vai esquecer disso e vai voltar um trabalho presencial aos moldes daquilo que encerramos 2019, iniciamos o ano de 2020. E aí, olha o que eu quero mostrar para vocês nessa imagem aqui. Ontem, eu estava caminhando na rua e eu encontrei uma mãe com uma criança, tá? E, de repente, eu escuto essa criança dizer isso para a mãe. Mãe, a professora encheu o quadro hoje, nem deu tempo da turma copiar. E a mãe perguntou, e você, conseguiu? Ele disse, claro que não, né? E eu fiquei, durante um tempo, ouvindo. Era uma criança que eu acredito que esteja matriculada no 4º, no 5º ano. Uma criança, de fato, né? Foi ontem, às 15 horas, quando eu escutei isso. E aí eu volto a essa frase, né? Esse diálogo mãe e filho, para pensar, meu Deus, as aulas estão voltando, né? Claro que cheio dos cuidados, mas a impressão que dá é que o quadro, né? A lousa carregada de conteúdo para que as crianças copiem, não entendeu essa segunda imagem, né? Eu sei muito bem que a escola daquela criança, porque eu acompanho o município, né? A escola daquela criança conheceu tudo isso que a gente está vendo aqui na tela. Tudo, né? Eles usaram muito WhatsApp, usaram muito vídeo, todos os professores da rede pública municipal desse município trabalharam muito. E agora nós temos um quadro lotado com uma reclamação de uma criança que diz, eu não consegui, a turma inteira não conseguiu, né? Eu trago aqui para vocês um recorte, gente, da revista Educação.
né? Acho que vocês conhecem, a revista Educação, ela é uma revista que eu acredito que nem exista mais na versão física, mas ela existe na versão digital, e é uma revista muito bacana. Uma entrevista com o professor Antônio Nova, né, que fala um pouquinho sobre a aprendizagem, e ele vai trazer para nós essa ideia de que a aprendizagem precisa considerar o sentir. Meu Deus, o que isso significa, né? Ele está falando nessa entrevista, depois eu sugiro que vocês procurem por esse artigo para ler um pouco mais. Sugiro também que procurem na mesma revista um artigo meu que trata do uso das tecnologias. É só digitar naquela lupa que aparece ali, digita o meu nome e aparece um artigo que eu publiquei nela no ano passado, em que eu falo sobre o uso das tecnologias. Mas o foco aqui é a fala do Antônio Nova. Ele vai dizer para nós, nesse retorno, né, nessa sensação de que nós estamos devendo para os alunos, porque é isso que nós temos no nosso coração, né? O professor hoje, independente do nível que ele trabalha, se é educação infantil, fundamental 1, 2 e médio, ele traz no coração, nesse período de retorno, que ele está devendo. Isso me preocupa muito, porque essa sensação de dívida muitas vezes vai gerar um excesso de trabalho, né? Então agora eu desmonto todo aquele currículo que estava preparado lá atrás, né? Porque eu acho que eu estou devendo, porque eu estou atrasado com o conteúdo, e aí a gente acaba, ao invés de colaborar, a gente acaba não ajudando muito, né? A gente acaba trazendo um excesso de informação, excesso de trabalho, excesso de atividade, e os excessos, a gente sabe, em contexto algum, eles são favoráveis. Excesso não é legal, né? A não ser que seja excesso de amor, mas acho que até isso talvez sobre um pouquinho. Então, a gente tem que pensar um pouquinho nessa direção, né, e volto a dizer, sugiro um pouquinho a leitura desse artigo, é um artigo bem simples, em que ele fala da necessidade do sentir, ao invés, né, dessa carga absurda de conteúdo. Aquilo que nós temos lá pré-definidos e listados nos nossos programas, nas nossas organizações, para esse momento de retorno. Perguntam para ele nessa entrevista que fazem, né? As crianças tiveram perdas, né? Elas tiveram aí prejuízo? E ele vai dizer, certamente que sim, claro que sim, né? Mas ele também advoga, ele vai defender, né, um retorno que busque muito mais a ideia do sentir, né? Que a gente vai comentar no próximo slide que eu comentei aqui, do que simplesmente voltamos, vamos calcular, vamos medir, vamos escrever, vamos pensar no vestibular, vamos pensar em regras, o que também é importante, né? Naturalmente, tudo isso é importante. Mas nós não podemos deixar de dizer e pensar que nós vamos receber agora, né, nesse período de retorno, crianças, adolescentes, jovens, né, adultos, né, para a educação de jovens e adultos também, né, pessoas, sujeitos, né, que estão trazendo e carregando uma carga emocional muito grande. O Ciro, agora há pouco, fez um comentário, né, sinto muito pelo falecimento dos pais, e ele disse, não morreram de Covid. E aí eu tenho comentado muito com os professores, dizendo, muitos alunos nossos vão chegar órfãos para a escola. E aí? A gente vai fingir que nada aconteceu? E vai dar aula de literatura? Vai dar aula de química, física, matemática? Como se nada tivesse acontecido, né? Professor, mas a ideia de se pensar isso não é muito mais voltada para a família. A escola não é lugar disso. A escola tem que trabalhar a ciência, né? A escola tem que trabalhar os conteúdos que são da minha disciplina. Eu não vou ficar falando com eles a respeito de morte, nem sou preparado para isso, né? Não é esse o convite. O convite é que a gente consiga trazer esses temas, né, de forma transversais, não é parar o conteúdo e fazer um projeto sobre afetividade, um projeto de amizade, um projeto de solidariedade, não é isso, né? A ideia é a gente ter momentos, é a gente costurar esses temas que são chamados de temas transversais, né, que não precisam ser aqueles colocados naquela caixinha de livros que todos nós aqui conhecemos, que chega para as escolas, né, mas a gente eleger alguns temas que a gente acha que está pegando na sala de aula. Medo. Sérgio, desculpa interromper. Eu não sei se você viu, o professor Marco levantou a mão, não sei como que a gente vai fazer essa dinâmica. Olha, a gente poderia deixar as perguntas para o final? Pode ser. É possível? Pode ser, claro. Eu deixo um tempo para isso, então, se vocês puderem segurar aí um pouquinho, só para eu não perder o fio aqui, pode ser?
Ok, Marco, tudo bem? Tranquilo? Ou pode ser até que ele bateu ali sem querer. Pode ser, pode ser. Tá, Mas se surgir alguma coisa, aí anota. A gente vai conversar depois, tá bom? tá Obrigado. joia. Segue aí, então. Então, a ideia é a gente pensar um pouquinho nisso também, né? A gente tem um documento aí, que chegou agora, 2017, 2018, né? Chamado de Base Nacional Comum Curricular. Eu sei, tem muitos de vocês que vão falar assim, mas o Instituto Federal não tem um olhar muito carinhoso para esse documento. Tudo bem, eu disse para vocês no começo dessa conversa que vocês iam escutar coisas que talvez não gostassem, né? Mas eu estou colocando para vocês aqui um pouco da minha vivência. E eu, particularmente, gosto da base num espaço, né, em que ela traz a ideia de se pensar o que a gente chama lá de educação integral, que não é a base, não é o grupo político desse momento que trouxe essa ideia de educação integral, né? São inúmeros estudiosos da educação, inclusive Paulo Freire, Anísio Teixeira, Ricardo de Azevedo e tantos nomes que a gente tem aí, que um dia disseram da importância de se trabalhar com as emoções, né, com aquilo que ele vai nominar, né, vai chamar para nós de educação integral, que nada mais é do que a gente, enquanto professor de qualquer disciplina, colaborar para que as crianças também aprendam a partir dos seus sentimentos, né? E aí, para dar continuidade, né, vou fazer uma provocação para vocês aqui, uma brincadeira bastante importante. Coloquei uma pergunta assim, ó, e nós do IFPR Colombo fazemos, né? Faltou uma pontuação ali. O que nós fazemos na nossa instituição? E aí eu vou minimizar um pouco essa pergunta para ser bastante pontual e vou perguntar para cada um de vocês. Vocês não precisam me responder, mas colocar isso na cabecinha, né? O que você faz aí dentro do campus? Qual é o seu trabalho aí dentro? Muitas vezes, quando a gente pergunta isso para os professores, ou para as pessoas, né? Isso serve para qualquer pessoa. Muitas vezes a gente escuta respostas assim, ó. Eu dou aula de literatura. Eu sou professor de matemática, né? Eu sou professor de alimentos, né? Eu respondo essa pergunta, mas aí eu pergunto de novo. O que você faz sendo professor de português, de alimentos, de matemática? E aí a minha sugestão para que vocês encontrem uma resposta para essa pergunta é que vocês respondam com essa fórmula que eu coloquei embaixo. Pensem assim, eu ajudo X a Y, e aí eu complementei uma frase, né, que eu aprendi essa semana, sem que tenham que, não é quem, desculpa, eu digitei errado, sem que tenham que Z. Sérgio, explica melhor isso, muito confuso. Então vamos lá. Se me perguntarem assim, professor Sérgio, você é professor de literatura lá no Campo Jacarezinho, beleza? Ótimo, é isso aí. Entre outras coisas que faço, eu sou professor de literatura. Então, o que você pode responder ao completar dessa fórmula que você colocou ali? Eu posso dizer, por exemplo, eu ajudo estudantes a compreenderem a literatura e a si mesmo, sem que tenham que procurar por psicoterapeutas. Vocês vão falar assim, Sérgio, mas essa é a sua aula de literatura? Sim, sim. Porque a literatura, para mim, enquanto professor de literatura, é fazer com que tudo aquilo que foi escrito sobre sentimentos, dores, emoções, alegrias, que estão presentes na literatura, faça um sentido para eles hoje. E eles se entendam. Para mim, a literatura é isso. Eu sou professor de matemática. Eu ajudo a estudantes, adolescentes, pessoas, né, a calcularem melhor as suas contas sem que tenham que se endividar ou passar a vida pagando juros abusivos. Vocês entendem que essa fórmula que eu coloquei para vocês aqui faz a gente dar sentido ao nosso papel enquanto professor? E muitas vezes a gente não consegue encontrar uma resposta para isso. E isso é muito sério, isso é muito triste, né? Porque se a minha resposta for, o que eu faço aqui? Eu sou professor de física. E aí? Você ajuda alguém a fazer o quê? Para quê? Sem que tenha que o quê? Né? Também é muito triste, muitas vezes, eu sei que os institutos federais não têm esse direcionamento, mas é importante a gente tocar no assunto aqui. Se eu sou professor de cursinho pré-vestibular, maravilha. Eu ensino, eu ajudo a estudantes a passarem no vestibular. Mas não é o nosso foco. Né?
O nosso papel de educador dentro do Instituto Federal não é esse. É ajudar essa moçada que chega para nós aí, né, no ensino, depois do ensino fundamental, e aqueles que voltam para fazer o subsequente, a serem pessoas melhores. Pessoas melhores com a matemática, com o português, com a geografia, com a química, com alimentos, com as disciplinas que nós trabalhamos. Então, essa pergunta, o que eu faço com a minha disciplina? Ela é extremamente importante para a gente mensurar o que de fato eu faço, que diferença eu faço. Eu só ensino literatura para quê? Para eles decorarem nomes, datas e períodos da história? Né? Bom, sigamos lá. E como fazemos isso? Né? Como fazemos isso? Eu coloquei algumas perguntas aqui para a gente seguir. Né? A primeira delas é o seguinte: qual a nossa relação com as afetividades com os alunos? Né? Aí vocês vão falar assim, lá vem o Sérgio, né? Com essa historinha de novo de afetividade, de que tem que fazer carinho nos alunos, tem que deixar bilhetinho para eles de parabéns pelo trabalho que fizeram, elogiar. Não, não é essa afetividade que eu estou tratando. A palavra afetividade, para esse contexto todo que eu estou trazendo para vocês aqui, ela é muito próxima daquilo que a gente chama de afeto. Entendam a palavra afetividade como a palavra afeto. Não mudou, parece que muita coisa, mas vai mudar agora. Procure, então, entender a palavra afetividade como sinônimo de afetação. E aí a pergunta se estende, né? Como é que você tem afetado o teu estudante? Né? Como é que você tem afetado a sua turma? Né? Como é que você tem afetado o seu colega de trabalho? Que também é importante a gente pensar nisso. Né? Quando a gente fala de afetividade dentro do espaço da escola, essa afetação, gente, eu poderia passar aqui a tarde inteira dando exemplos para vocês, mas eu vou dar um exemplo simples. Quando a turma entra na sala de aula e percebe que tem uma aula diferente que vai acontecer hoje, porque o professor mudou as carteiras de lugar. O professor pede para que os estudantes tenham uma ação diferente, né? Uma proposta diferente. Hoje tem música na aula. Nossa, nunca tem música, mas hoje o professor trouxe uma música para a gente ouvir antes da aula. A gente vai fazer uma meditação, né? Um relaxamento antes de começar uma aula, que vai ser uma aula dura, né? De cálculo, uma aula de física, de matemática, que para mim, né? Estou colocando como exemplo, para mim é uma aula bastante difícil. Hoje tem uma música calma para a gente fazer um relaxamento. Isso é afetação. Eu afetei, né? Opa, o professor tá diferente hoje, a aula tá com outro clima, né? Então, essa relação de afetividade que eu tô trazendo para a gente pensar um pouquinho aqui, né? Ou será que a nossa aula tem sido, durante todo o período letivo, a mesma aula? Eu ali na frente, vocês todos sentados aí nas carteiras de vocês, eu vou falar um monte aqui, vou fazer a minha exposição, né? E vocês têm que anotar, porque dia 10 tem prova. Vem dia, vem semana, vem meses, vem semestre, e o professor é sempre o mesmo. E nós afetamos assim também. Isso também é afetividade, né? Só que nós afetamos de forma negativa, né? Porque a rotina, né? A monotonia, né? Ela acaba se tornando uma coisa que não agrega muito, né? Quando eu falo com professores sobre isso, eu sempre dou um exemplo clássico, né? A gente, quando começa a aprender a dirigir, a gente aprende a dirigir não lendo um livro sobre como dirigir, né? Olha, muda a marcha aqui, olha para o retrovisor, né? Esterça o volante. Pronto, li um livro, li um artigo sobre como dirigir e aprendi a dirigir. Não, de jeito nenhum. Ou eu vou para a prática, né? E eu erro, o carro vai morrer 10 vezes, o instrutor está do meu lado, se o instrutor não for da autoescola, for um parente, um marido, um amigo, alguém, né? Vai falar um monte para você, você vai xingar, você vai pensar em desistir. Tudo isso é emoção, né? E a gente só aprende porque nós nos emocionamos. E aí, mais uma vez eu pergunto, né? Como é que nós temos lidado, né, com esse emocional? Ou será que nós temos apenas instruído, dizendo, leiam? Né? E aí, priorizado os valores. E eu acho muito interessante falar um pouco sobre isso, né? Porque, assim, quando a gente fala em valores, automaticamente a nossa cabeça volta para a ideia de valores no sentido de uma escola
uma escola de freiras, né, por exemplo, né, que trabalha muito com a questão da religião, né, os valores morais, né, eu já trabalhei em escola de freira e isso é muito presente lá. Isso é valor? Isso é valor, né, mas vamos pensar num valor um pouquinho diferente. Às vezes, as crianças valorizam algumas coisas, eu chamo criança aqui, entendam como sendo os nossos adolescentes, tá? Os nossos jovens aí. Às vezes nós valorizamos algumas coisas, e as crianças valorizam algumas coisas que não são as mesmas. Estilos musicais, tecnologias, espaços, drogas, armas. Tudo isso são valores para alguns e contravalores para outros. O que nós precisamos, nós educadores, é olharmos para essas crianças e perceber quais são os valores que eles têm. Eu gosto de trazer sempre a ideia da música, porque muitas vezes a gente ouve essa criançada na escola trazendo para nós aquele funk cheio de palavrão, né? E nós chegamos para eles dizendo que, nossa, não pode escutar isso aqui na escola, né? Essa música está trazendo um monte de palavra feia, né? E a gente nega o que é um valor para eles. Ah, professor, mas então quer dizer que tem que trazer tudo? Se eles fizerem, falar... Não, não é isso. É ter sensibilidade de como lidar com isso, né? Tem tanta coisa que nós não gostamos, nós não acreditamos, nós não entendemos, nem queremos entender, mas que para eles são valores. E essa é a ideia de uma educação, de uma escola que trabalha com valores. É você olhar para aquilo que eles valorizam, né? E levar isso em consideração, trazer para o debate, trazer para a conversa, trazer para a sala de aula, trazer para a minha disciplina. Ah, Sérgio, mas a minha disciplina é dura, né? Ela é difícil de trazer isso. Você fala isso porque você trabalha com português, então parece que o campo é muito mais favorável, né? A literatura, a língua portuguesa é muito mais favorável. Não, todos nós temos e devemos, né? Essa é a nossa obrigação enquanto educadores que somos, de fazer as nossas paradas, né? E ouvi-los. Ouvi-los, né? O que vocês têm feito no final de semana? Eu sempre falo, gente, que eu cresci numa cidade de interior, né? Estou aqui próximo dela, e a forma como nós, eu e os meus amigos, né? Nós nos movimentávamos no final de semana era um murinho assim que tinha numa praça, a gente andava para frente e para trás, ficava por ali, e o paquerar para nós era tão gostoso que era um paquerar no olho, né? Hoje você sai na rua, você não encontra mais ninguém, ninguém mais está no murinho nem no banco da praça, né? Estão todos com celulares na mão. Às vezes eu até pergunto, onde estão, né, a juventude de hoje? Que eu não vejo mais, né? Eu não vejo mais na praça, não vejo mais na rua. E até a paquera, né? A primeira pergunta que se faz é, pega o WhatsApp dela, pergunta se ela tem Instagram, né? Então, veja, isso é o valor deles, né? São valores, talvez para mim seja contra-valor, mas e aí, eu vou negar? Né? E aí abre uma discussão muito importante para a ideia do currículo, né? Como é que eu tenho lidado com o currículo? Porque isso é currículo. Né? Eu sempre trago o Fernando Hernandes, né, que é um grande pesquisador de currículo, da pedagogia de projetos, lá da Universidade de Barcelona, e ele fala uma coisa que eu acho fantástica, que serve muito para mim. Ele diz assim, ó, currículo é sinônimo de imprevisto. Não é aquilo que eu tenho listado no meu caderno, lá que tem 15 conteúdos para trabalhar. Né? Ele vai dizer, hoje aconteceu um problema na escola, estragaram uma torneira, né? Jogaram alguma coisa lá no vaso sanitário, entupiu, teve um problema, né? Cortaram, coisas, estou apelando agora para vandalismo aqui, né? Mas isso é currículo. Eu não posso pensar nisso apenas como uma forma de proibição, de bronca, embora o vandalismo tenha que ser corrigido sim, mas isso é currículo, aconteceu aqui dentro. Se aconteceu aqui, alguma coisa está pegando. Né? Então, isso é o que a gente chama de valores. Eles estão valorizando algo que eu entendo como contravalor. E aí? Né? Um exemplo clássico, né? Há alguns anos atrás, eu fui dar uma aula em Jacarezinho e eu levei a música do Cazuza, O Tempo Não Para, né? Gente, eu fiz uma aula de interpretação textual, de análise do discurso para eles que eu pirei no final de semana, né? Eu fui lá e organizei uma aula fantástica, levei um sonzão que eu tinha para todo mundo ouvir. Gente, a aula foi uma droga, né? A aula foi uma droga, foi rechaçada pela turma, porque não é Cazuza que eles escutam, né? Eu fui na contramão de um valor.
E aí eles foram me trazendo algumas músicas e bandas que eu falei, meu Deus, né? Nunca ouvi falar nenhum nome disso. É claro, além da questão etária, né, da nossa idade ali, tem essa percepção também. Será que eu tenho que colocar só o que eu quero no currículo? Né? Será que eu estou deixando de olhar para os valores, aquilo que eles valorizam dentro da programação, né, da minha semana, do meu semestre? Então é importante a gente levar isso em consideração. Outra pergunta, qual é a relação, né, das tecnologias para fins de aprendizagem? Né? Que foi um pouquinho do que eu questionei agora há pouco ali. Será que a gente vai negar isso? Né? Será que a gente vai voltar para a lousa, para o quadro, para o giz? Né? E aí eu vou emendar a próxima pergunta. Como temos olhado para o contexto de produção das atividades? Eu coloco na frente ali um Next Meet, porque quem sabe a gente tenha uma outra oportunidade para eu falar exatamente disso para vocês. Amanda, acredito que já tenha me ouvido abordar esse assunto, né, do contexto de produção. Mas eu vou mexer um pouquinho numa reflexão aqui com vocês, né, ainda sobre a ideia de contextos das atividades. Porque vejam só, o que é um contexto de produção dessas atividades que eu estou citando aqui agora? É a organização da atividade. Gente, eu pedi para os meus alunos fazerem um trabalho para mim. Eu vou dar um exemplo muito simples, tá? Muito simples. E vamos lá para a aula de português, mas eu sei que todos vocês, independente do trabalho que fazem com disciplina, eu sei que vocês têm aí essa prática também. Eu quero que os alunos, né, escrevam um texto de opinião. Texto tranquilo que acontece na escola, desde que a escola é escola, né? Então, beleza, eu quero que vocês escrevam um texto de opinião. Gente, uma coisa é a gente pedir um texto de opinião com as crianças aqui na escola, escrevendo em um pedaço de papel, uma folha de papel amasso, né, um caderno universitário, para entregar na próxima aula como tarefa de casa, escrito com caneta, tá? Ali é um contexto. Ele tem um suporte chamado papel, né? Ele tem um interlocutor chamado professor, ele está escrevendo isso para o professor, tá? Ele tem uma circulação social que eu vou pegar esse papel, vou levar para o professor vai corrigir, vai devolver para mim, né? E aí, dentre outros pontos que a gente pode conversar num outro dia, né? Ele se coloca ali, nesse pedaço de papel. Agora nós estamos no ensino remoto, tá? E eu peço também para que eles façam um texto de opinião. E o texto de opinião deles tem que ser digitado no Word, ou feito um documento PDF encaminhado no e-mail do professor, ou lá na plataforma do Google Classroom, que é o que eu tenho usado bastante. Gente, isso muda tudo. Isso muda tudo. E se isso muda tudo, porque eu estou falando agora de uma outra plataforma, agora é um teclado, não é mais uma caneta, né? É uma página do Word, não é mais um papel. A circulação social não é mais o papel que vai para o professor e volta para mim, agora é um e-mail, mudou o contexto. E aí a pergunta que fica, eu vou avaliar da mesma forma? Né? Essa recepção de atividade, ou até a orientação da atividade, ela vai ser a mesma? Né? Então, a gente não pode esquecer disso. A outra coisa que eu gosto muito de problematizar nesse momento é assim, eu pedi um texto de opinião, eu pedi um vídeo, um áudio, uma mensagem num fórum, uma mensagem de WhatsApp. Veja, são gêneros totalmente diferentes. E às vezes a gente não se dá conta disso e não orienta os alunos a fazerem exatamente o que tem que fazer. Gente, eu tô comentando isso para vocês por experiência minha e por experiência de acompanhamento de colegas. Né? Não estou falando mal de ninguém, muito pelo contrário. Mas é a cultura, é o jeito que a gente tem trabalhado. E aí chega um vídeo para mim, porque eu pedi um vídeo, tá? O vídeo vem sem legenda, vem sem recorte, a introdução, tem uma fala de fundo, um barulhão de um caminhão que apareceu, e aí eu tiro nota, né? Eu tiro nota e digo assim, olha, não está bem feito o trabalho. Eu comparo com aquele outro que foi feito numa edição de vídeo, e aí vem uma pergunta. Eu levei em consideração essa condição? Eu ensinei a fazer isso? Né? Eu dei a oportunidade de ensinar eles e que um vídeo tem que ter ausência de ruído, tem que virar o celular no vertical ou na horizontal, né? Eu dei essa oportunidade de orientar ou simplesmente disse, faça um vídeo. Aí depois eu vou comparar que o João fez melhor que o da Maria, porque o do João tem uma legenda bonita, né? Tem uma música de fundo, quando na verdade eu não considerei. Gente, usar plataformas, né, digitais exigem
de cada um de nós esse cuidado com o que a gente chama de contexto de produção. Escrever uma mensagem de WhatsApp e escrever uma mensagem num pedacinho de papel, a mesma mensagem, tem muita diferença. E às vezes a gente não está levando isso em consideração. Estamos aí descontando nota, né? Estamos aí criticando, dizendo que eles não fazem, dizendo que eles não querem, quando na verdade a gente não está considerando aquilo que é o contexto. Sem contar outros pontos, né? A falta da internet e aí vai. Né? Mas essa conversa de contexto de produção, eu teria que ter um tempão, né, para poder conversar com vocês e, se quiserem, a gente marca para um próximo momento. Vou ter o maior prazer para isso. E a última pergunta é: quais têm sido nossas iniciativas para uma redesconstrução de tudo que não estamos satisfeitos? Temos feito de tudo? Né? Olha, gente, vocês trabalham numa escola, né? O Instituto Federal é uma escola, que é diferente de Jacarezinho, que é diferente do campus Curitiba, que é diferente do campus Jaguaraíva, cada um aí com as suas situações, né? E eu tenho certeza que dentro do campus de vocês têm problemas. Toda escola tem problemas, senão não seria escola, né? Uma instituição onde tem pessoas, né? Discussões, diálogos, aprendizagens, é um lugar que tem problema, né? Problemas bons e problemas não tão bons assim. E aí a pergunta que fica é: como que a gente está lidando com isso, né? E aí eu volto para as perguntas anteriores, né? Estamos olhando as tecnologias como um bicho de 7 cabeças? Estamos olhando para as avaliações com um olhar crítico, né? Estamos deixando de lado algumas posturas que, na minha opinião, né, já estão ultrapassadas, né? Como o papel para avaliação, marque X, apenas isso. E talvez ouvindo mais os alunos, né? Perguntando mesmo, né? O que vocês querem? O que vocês aprenderam? Gostaram? Não gostaram? Né? O que querem aprender na próxima aula que esteja relacionada com esse conteúdo? Né? Ouça, a oralidade é ótima para a gente aprender e avaliar. Né? As aprendizagens a partir desse currículo que eu estou trazendo, que é a ideia do currículo com base naquilo que eles têm a oferecer, o que a gente chama de valores. Né? O que nós temos feito para alterar um cenário que muitas vezes para nós é um cenário de insatisfação? Né? Eu quero aproveitar a oportunidade para dizer assim, às vezes, né, e não são poucas as vezes que a gente faz isso, a gente acaba trazendo discursos muito depreciativos em relação à participação deles, da família, da própria evasão, dizendo que as coisas mudaram, né? Na minha época era assim, hoje nós temos uma outra situação. Que bom, né? Que bom que é assim. Que bom que nós temos a oportunidade de fazer da escola, da sala de aula, da aprendizagem, das interações, um espaço diferente, né? E aí a pergunta que eu coloco com letras maiúsculas: nós estamos fazendo de tudo mesmo? Ou será que nosso fazer de tudo é reclamar na aula, na sala dos professores ou nas reuniões pedagógicas, né? Talvez falte da nossa parte, né? Isso é uma reflexão que eu quero trazer aqui para o grupo. Talvez falte a gente arregaçar mais a manga mesmo, né? E fazer essa redesconstrução de algumas coisas. Se não está dando certo, né? Por que a gente não muda? Por que a gente não altera o nosso jeito de lidar, de avaliar, de dialogar, de olhar para as nossas práticas pedagógicas, para a nossa metodologia de ensino e alterar, né? Turmas que mostram na avaliação, qualquer que seja a avaliação, né, que elas não estão correspondendo ao que nós esperamos, mostra para nós um pouco também do nosso trabalho, né? Parece que está ali registrado não uma nota vermelha para aquilo que o aluno não fez, mas para nós também. É um sinal de que nós precisamos fazer mudanças metodológicas, curriculares e aí vai, né? Gente, eu não posso perder uma informação que para mim ela é muito cara, não esquecendo, né, que nós estamos vivendo também uma época muito importante quando eu falo sobre valores, né? Não esquecer de ajudar essa moçada a pensar que aquilo que eles estão vendo nas telas do WhatsApp, nas telas do Instagram, nas telas do Facebook, não condizem com as realidades. A gente tem visto e vivido de perto algumas situações, né, de crianças com depressão, crianças tirando a própria vida, porque na tela estão reconhecendo pessoas muito mais felizes, muito mais bonitas, muito mais ricas, mais bem-sucedidas, né?
E eles estão entrando nessa onda, e esse é um papel da escola, num projeto separado, num projeto transversal, num projeto interdisciplinar, mas eles precisam ouvir da escola, né, que esse mundo da tecnologia, da imagem, né, dessas vitrines, como o Bauman diz, tem apresentado para eles muita mentira, e que eles precisam ser críticos nisso. Essa é uma proposta, inclusive, que eu já passei para a Amanda e para o Edu, para eu também conversar com os estudantes, caso vocês me convidem, tá? E diante de tudo isso, eu trago o nosso grande Paulo Leminski, né, que é o nosso queridão paranaense, né, que certa vez escreveu assim: vai me ver com outros olhos ou com os olhos dos outros? Né? Olha que frase importante para nós, né? Para a gente pensar um pouquinho. O Sérgio vem aqui hoje e dá umas alfinetadinhas, dá uma provocada, a gente pensar um pouco em currículo, em metodologia, em recepção, né? Em trabalhos com os valores, com as tecnologias. E muitas vezes, a exemplo daquilo que o Tardif diz para nós, né, que nós somos frutos da nossa escola, da educação básica, muitas vezes a gente acaba sendo professores, né, que olha para a sala de aula, para a metodologia, para todo o trabalho, com os olhos dos outros. Ao invés de nós olharmos para aquilo que nós fazemos com os nossos próprios olhos. Às vezes a gente nem acredita no que está fazendo, mas a gente faz porque sempre foi assim, né? E eu volto a falar da avaliação, que é uma coisa que tem incomodado bastante, né? Será que eu acredito nessa avaliação? Ou será que eu tenho outras possibilidades, né? Será que eu acredito nessa possibilidade de pensar nos valores e ouvir um pouco mais, né? O que valorizam essa criançada aí, né? O que eles têm a me dizer sobre onde estão, o que fazem, o que gostam, o que não gostam, né? Isso significa olhar com os nossos olhos e não com os olhos dos outros. E é tão libertador isso, eu digo isso por experiência, né? Quantas vezes a gente na onda, né? Lá na onda do Lulu Santos, né? A gente vai na onda das pessoas que acreditam nisso, então é assim. E é libertador quando a gente transgride algumas regras mesmo, né? Não, eu não vou fazer assim. A minha sala de aula não precisa ser carteira uma atrás da outra. Não precisa ser o Sérgio o tempo todo aqui na frente, em pé, explicando. Eles podem explicar eles, porque eu trabalho com pesquisa, então eles vão pesquisar um pouquinho da vida dos autores do modernismo brasileiro e eles vão trazer para nós, eu vou ouvir. Se eles falarem alguma coisa aí um pouco torta, eu vou ajudar eles a pensar melhor, mas por que tem que ser só eu? Né? Eu sou perito nisso, eu sou professor da área, mas calma lá. Né? Eu vou transformar minha sala de aula, vou transformar minha avaliação, vou transformar minha prática pedagógica, né? E aí nós estamos, de fato, fazendo conforme nós acreditamos. E aí a gente volta para aquela pergunta lá de trás, né? O que eu faço aqui? Eu transformo vidas aqui dentro. Sendo professor de física, de química, matemática, educação física, literatura, e aí vai, né? Ah, você é professor de literatura? Sim, mas eu transformo vidas, né? Eu preparo essa moçada para estarem efetivamente na vida em sociedade, sendo exemplos de cidadãos, né? Sendo professor de qualquer disciplina. E aí a gente começa a acreditar um pouco mais, né? De fato, naquilo que a gente faz enquanto professor de qualquer área. E aí eu queria que vocês olhassem para essa imagem que eu estou projetando agora. Aqui para mim ainda não saiu o Paulo Leminski, mas deve estar trazendo já para vocês. Aí. Todo mundo conhece, né, essa galerinha? Gente, eu trago para vocês aqui. Eu posso dizer que é da minha época, viu? Os mais novos aí talvez não conheçam, eu conheço. Exatamente. Olha, eu passei muitas manhãs, sentado no sofá da casa dos meus pais, vendo essa galera aí, né? Gente, por que eu estou trazendo Flintstones e estou trazendo os Jetsons, né? Para a gente pensar um pouquinho. É muito interessante a gente olhar para essas imagens, porque essas duas famílias são as famílias do futuro, né? Lá naqueles desenhos do passado. Eles representaram para nós, para muitos de nós aqui que assistiu a esses episódios aqui, como aqueles que pensavam no futuro. Olha essa imagem da direita, por exemplo, em que nós temos ali o pai dos Jetsons, né? Ele tá conversando com o patrão dele numa tela de computador. E a gente está falando de um desenho da década de 80. Né? A gente tem os Flintstones, por exemplo, que tinham umas máquinas fotográficas que está ali na mão do Barney, por exemplo, né? O carro que já tinha ali a roda de pedra, né? Só que eles tinham uma coisa muito interessante, né? Muito interessante. O futuro para eles
era um futuro tecnológico. E quando eu me proponho a conversar com professores, né, com colegas de trabalho, que isso aqui não é uma palestra, como eu disse, mas um bate-papo mesmo, já vou abrir espaço para vocês conversarem comigo, nós estamos pensando em um futuro um pouco diferente disso que a gente está vendo aqui. Um futuro que olha não apenas para uma tecnologia avançada, um futuro que não está preocupado apenas na forma como nós vamos ter as nossas câmeras, as nossas máquinas, os nossos aplicativos, os nossos botões. Não, né? Mas um futuro que tenha muito mais humanidade. E isso é reflexo de uma escola, de uma educação que prioriza valores, emoções, sentimentos e que, eu usei a palavra afetividade agora há pouco, afeta de fato os estudantes. Um futuro que não é daqui 10, 20, 50 anos, mas um futuro que já é amanhã, né? Mas que prioriza seres humanos. A minha aula de filosofia, de química, de português, de qualquer que seja, é capaz disso. De ajudar as crianças a entenderem, aí eu busco o professor Antônio Nova novamente, né? Que ele traz isso nessa fala dele. Esse é o momento de ajudar as crianças a sentir mais. Quais são os seus sentimentos? Quais são as suas dores? O que você traz hoje para a escola que você viveu nesse período em que você ficou em casa? Na semana retrasada, eu fiz uma live com um professor no meu Instagram. Eu achei muito bacana. Ele disse, quando os adolescentes, as crianças na escola ficam 30 dias de férias, eles voltam para a escola agitados, né? Agitados. A gente tem que ter aí um equilíbrio, uma cautela com eles, porque eles agitam, né? Eles vão ter que acalmar durante um tempo aí, até voltar às coisas normais, né? E ele dizia, agora elas estão voltando de quase 2 anos de férias. Então vocês imaginam o que nós vamos encontrar, né? E nada melhor do que esse momento de acolhimento aos estudantes para ouvir deles. Quais foram os sentimentos de vocês? Né? O que vocês sentiram nesse período? E aí eu digo para vocês, com toda certeza, e a pergunta vai para todos, e eu vou falar aqui como se eu estivesse falando para professores da educação infantil e ensino superior. Eles vão dizer para nós, de alguma forma que talvez não seja verbal, né? Mas eles vão dizer, eu senti medo de morrer, eu senti medo de perder pessoas, eu senti fome, eu fui abusado verbalmente, sexualmente, né? Quantos sentimentos nasceram desse período em que essas crianças ficaram em casa, e que nós também ficamos, né? Trabalhando e fazendo os nossos deveres aí, né? E que precisam, isso é uma exigência, né? Fazer parte do nosso planejamento, do nosso currículo, do nosso trabalho, a partir do momento em que a gente retomar as nossas atividades. Independente se estivermos presenciais, de forma híbrida, qualquer que seja a forma, ou agora, nesse período que vocês retomam com os alunos ainda de forma remota, até que venham as segundas orientações. Volto à ideia dos desenhos para dizer, aqui a gente tem desenhos que mostravam um futuro tecnológico, né? E não um futuro mais amoroso, mais acolhedor, né? Mais humano, mais amigo. Muito pelo contrário, a gente tem aqui nesses desenhos uma forma de lidar com a mulher, né, de uma maneira bastante ríspida, mal educada, né? A forma, tem um desenho, inclusive, do Jetsons, que mostra a forma como eles lidam com um motorista, né? A família entra, eles falam alto com o motorista, então deixa muito claro para nós que tecnologia e avanço, vou usar essa palavra, avanço, não é ser humano, não é olhar no olho, né? Não é deixar as pessoas com palavras bonitas, né? Não é ser amigo, né? É ter uma máquina boa na mão, é ter uma tela grande de preferência, né? Um relógio que mostre o tempo que eu corri, que toca uma musiquinha, olha, ali tem o WhatsApp no meu pulso, né? Então a gente tem esse dever, né? A gente tem esse dever de fazer com que a nossa instituição, né? Que o IFPR Campus Colombo seja uma instituição que promova humanidade, independente de qual for a disciplina que a gente trabalha. E aí eu quero caminhar já para o finzinho da nossa fala e abrir um espaço aí para perguntas, né? Trazendo uma música linda, né? Uma música linda do Fábio Júnior. Se vocês procurarem essa música no YouTube, vocês vão encontrar ele cantando com a Tainá, que é filha dele, tá? A música tem esse nome,
ela não é conhecida, né? Mas é uma música maravilhosa que diz não posso reclamar de nada. E eu vou tirar da tela para vocês pararem de ler. A música, ela tem uma pegada legal, que ela é uma pegada muito, muito próxima de um relacionamento amoroso, até inclusive do relacionamento pai e filho, né? Que é o contexto que a gente tem ali do Fábio Júnior e Catarina. E eu sempre gosto de fazer umas releituras com os alunos, né? Para a gente ver que tem algumas músicas que podem sair de alguns contextos e irem para outros, né? E eu queria que essa música ecoasse bem aí na memória de vocês, e depois, à noite, né? Essa é a tarefa de casa que vocês vão ter dessa aula que eu estou trazendo para vocês aqui. Coloquem um fone de ouvido, de preferência, ou se você tem um som potente no seu quarto, na sua sala, coloca essa música no YouTube e escute ela. Mas assim, com qualidade, com bastante qualidade. O fone de ouvido traz mais qualidade do que a gente simplesmente colocar ali. E entendam que a mensagem que o Fábio Júnior e a Tainá trazem para essa música, ela pode ser trazida para nós também enquanto professores, né? Que a gente pode muito bem se aproximar dessa canção, dessas belas palavras que aparecem ali, e trazer isso para o nosso contexto. E dizer para os nossos alunos, e até para os colegas de trabalho, esses colegas que estão agora aqui com a gente, e outros que virão, né? Eles vão cantar dizendo, não posso reclamar de nada se eu tenho você aqui. Iluminando o chão da estrada, caminho que eu escolhi. Não posso acomodar na fala as coisas que são para sentir. É só olhar na minha cara para ver o meu coração sorrir. Você foi o melhor presente que tão gentilmente a vida me deu. Agora é só cuidar direito. É tudo tão perfeito entre você e eu. Essa música é linda. Vale a pena depois vocês fazerem essa tarefinha de casa. Pessoal, caso vocês queiram continuar esse diálogo comigo, tá? Tem bastante coisa legal para eu contar para vocês, mostrar para vocês, para a gente conversar, tá? Vocês podem mandar mensagem no direct do Instagram para mim, eu vou adorar bater papo com vocês, é um prazer. Eu falo isso para todo mundo porque ninguém faz, tá? Então, se todo mundo fizesse, eu já tinha parado com essa conversa antes. Mas pode mandar mensagem, conversar, depois podem fazer um print da tela e mandar para mim. Eu gosto dessa bagunça digital aí, tá? É porque é a minha praia de vida, né? Se quiserem continuar esse diálogo comigo, essa amizade, né? Me encontrem lá no Facebook, no Instagram, no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que eu faço uns trabalhos também bem bacanas lá, mas eu tô mais ali no Instagram mesmo, né? Hoje, inclusive, eu postei um Reels que eu fiz no Instagram, de uma entrevista que eu dei numa rádio, falando um pouquinho sobre a nossa profissão. Se vocês quiserem, podem fazer um comentário, podem compartilhar, vou ficar muito feliz se compartilharem aquele vídeo, né? Porque é um vídeo que pede atenção à saúde emocional dos professores. Então, tá lá para que vocês possam interagir comigo. Eu agradeço a atenção, a disponibilidade de vocês conversarem comigo aqui, tá? E estou à disposição para bater papo com vocês. Então, muito obrigado. Obrigada, professor Sérgio. Coloquei aqui no chat, vou fazer essa mediação dos diálogos agora. Quem se sentiu provocado, incomodado, quem quiser colaborar, né, conversar um pouquinho sobre isso. Enquanto o professor Durigan está aqui, eu vi que ele tinha saído. Tá. Até o professor Durigan se voltar ou alguém mais quiser se colocar, eu gostaria de dizer, professor Sérgio, que você traz algumas coisas que talvez até nos incomode um pouco. Me parece tão distante a gente falar de afetividade, sobretudo na educação profissional. Me parece... obviamente, eu concordo com você nesse sentido, a discussão da afetividade, da aprendizagem, ela está muito ligada a como o outro nos afeta positivamente ou negativamente. Eu fui fazer química, não porque eu gostava de química, mas eu me senti uma vez humilhada por uma professora de química que achou que eu não queria aprender. E eu falei, vou ser professora e vou ser diferente. Mas me parece que na educação profissional, essa conversa, ela ainda é mais resistente, se nos processos escolares, né? Falar de afetividade, de sentimento, já nos parece tão distante, sobretudo na educação profissional e ainda mais na educação superior, que a gente está muito ligado a uma questão de uma profissionalização. Então, isso que você traz soa quase como um incômodo, como assim eu posso e preciso pensar nessas questões? Mas acho que essa provocação nos vale muito a pena. O professor Marco Coelho levantou a mão,
E aí, gente, eu vou só fazer as mediações por enquanto, todo mundo está convidado a pensar, a conversar conosco a partir das provocações que o Sérgio nos faz. Professor Marco. Amanda, antes do Marcos, eu posso fazer um comentário bem breve? Claro. Olha só, uma das coisas que eu tenho falado, principalmente nesses meus trabalhos aí de redes sociais, eu fiz um vídeo na semana passada sobre isso, é o meu incômodo com a minha presença em alguns comércios, tá? Quando você vai fazer o pagamento de uma mercadoria que você comprou, um caixa de supermercado, por exemplo, e as pessoas, elas não olham nos seus olhos, mas olham para uma tela de computador e fazem a seguinte pergunta: CPF na nota? Ao invés de dizer, bom dia, qual é o seu nome? Isso justifica muito a necessidade de nós trazermos essa discussão dos sentimentos e das emoções para o campo profissional. Eu li na semana passada, a partir de um curso que eu estou fazendo, uma frase que me marcou muito, que diz o seguinte: profissional bom, a gente tem muito. O que está faltando é afeto. Está faltando relação humana. Então, nada mais importante do que o profissional. Eu estou falando aqui dos cursos que nós temos no Instituto Federal, mas também das licenciaturas, né, da formação de professores, dos bacharelados. Né, nós precisamos abordar esses temas e trabalhar de forma afetiva com eles, né, para transformar algo que está virando plástico mecanizado. Então, fica aí registrado, né, a importância disso. Professor Marco. Então, boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado pela tua fala. Foi realmente muito legal para mim, assim, muitas coisas. Eu me espelhei, né, no que você vinha dizendo. Antes de fazer a minha pergunta ou a minha comparação de uma coisa que você falou no começo da fala, você mostrou o desenho dos Flintstones e dos Jetsons, né? E você falou assim, que era um desenho dos anos 80. Eu falei, pô, nos anos 80 eu já não era mais criança. Então, eu peguei e fiquei curioso com isso e fui procurar. E eu achei que o primeiro capítulo de Jetsons, cara, passou nos Estados Unidos em 1962. Nos anos 60. Por isso que eu me lembro, porque eu também sou dos anos 60, mas eu era criança nos anos 70. Né? E eu lembro de assistir muito esse desenho. E dos Flintstones, as temporadas passaram entre 1960 e 66, cara. Tudo que a gente viu no Brasil depois já foi, assim... E tem um lance engraçado nesse, que sempre me incomodou nos Flintstones, e depois eu vi uma teoria sobre isso, dizendo que eles não seriam do passado, da Idade da Pedra, mas sim num futuro à frente ainda dos Jetsons. Uhum. Porque seria um futuro pós-apocalíptico em que eles... tentavam resgatar algumas coisas do passado, como, por exemplo, na própria imagem que você mostrou, eles estão filmando a filha, né, de um deles, a Pedrita, e o Barney está com uma câmera filmadora, só que é uma câmera filmadora de pedra, que eles não deveriam conhecer, né, porque isso foi inventado muito depois, mas que aparece, né, as lavadoras de louças, os aspiradores de pó que eles têm, né, então eles falam que, na verdade, é um futuro à frente dos Jetsons. E o engraçado é que o Hanna-Barbera nunca negou isso, mas também, né, nunca afirmou, mas nunca negou, né, que poderia ser isso, né, na história. Mas, enfim, teve uma fala sua que me chamou bastante atenção, logo no começo do que você estava falando, de falar sobre nós nos formarmos a partir dos nossos professores. Né? É claro que eu não entendi que você falou isso como uma crítica, né? Mas, assim, eu tive essa oportunidade, né? Porque talvez a nossa relação, e eu já disse, né, que eu fui aluno, aí sim eu fui aluno de ensino médio nos anos 80, a nossa relação com os nossos professores era muito diferente do que os nossos alunos têm com a gente, ou nós com os nossos alunos, uma relação muito diferente. E alguns professores meus chegavam ao nível de idolatria. E quando eu cheguei a idolatria da minha parte para eles, né? Quando eu comecei a minha carreira, eu usei muitos deles como modelo até encontrar a minha forma. E eu encarava isso até como uma inspiração, né? Como uma inspiração. O meu professor de biologia, que me levou a me interessar, eu já era interessado por biologia na época, né? Essa é a minha área.
Mas especificamente dentro da biologia genética, esse professor, eu tinha e tenho, né, um nível de idolatria tão grande por ele, assim, que, infelizmente, agora, bem no comecinho desse ano, ele médico, rapaz, e ele faleceu em Londrina, aí, de onde eu vim, né, de onde eu estudei, com essa doença que está tirando tantas pessoas, né, que a gente, de Covid. Ele médico, vacinado, mas ele tinha comorbidades, enfim. E esse dia eu chorei de verdade, aqui em casa agora, esses dias, no começo de janeiro, né? Porque eu tinha sempre fui inspirado por ele, né? Como professor, não só pela parte da matéria que eu dou e que ele dava para mim, mas pela pessoa que ele era, por tudo que a gente, por causa dessa relação que nós tínhamos com os nossos professores, né? Da maneira que você falou, e só se você pudesse falar um pouco, não é mal, né, que nós tenhamos essa... Hoje eu tenho o meu jeito de dar aula, mas não é mal, né, que nós tenhamos esses ídolos, né? E será que a gente hoje pode pensar nisso, né, de talvez influenciar os nossos alunos dessa maneira como eu acredito que muitos de nós fomos influenciados pelos nossos mestres, né, lá antes? Você acha possível? Marco, com certeza, né? E não tem nada de mal mesmo, tá? Inclusive, que bom que você entendeu que não é uma crítica destrutiva, muito pelo contrário. Quando a gente se aproxima do material do Maurício Tardif, né, principalmente um livro dele que se chama Saberes Docentes e Práticas Pedagógicas, parecido com isso, não me lembro agora. Ele vai dizer o seguinte, que a nossa formação profissional, como professores, é uma carga de muita coisa que a gente vive. Não é à toa que, por exemplo, nós temos, às vezes, professores... isso é uma coisa clichê, né? Mas, por exemplo, a gente tem lá o nosso grupo de professores de língua portuguesa, que é o meu caso, né? Cada um acredita numa coisa, dá aula de um jeito, né? E avalia de uma forma. Então, nós carregamos aquilo que nós valorizamos, aquilo que a gente chamou de valores agora há pouco, né? O convite do Tardif, que também é o meu, né? Eu estou estendendo apenas o convite dele, é de uma autoavaliação mesmo. Porque se eu acredito, eu fiz muitas críticas nessa minha fala hoje sobre a avaliação. Vocês perceberam isso? Mas se eu acredito que avaliar tem que ser aquele papel impresso com 10 alternativas... Eu me lembro que uma vez eu trabalhava com um sistema de ensino e eles tinham uma orientação assim, ó, você pega as primeiras questões têm que ser mais fáceis, as questões do meio um pouquinho mais complexas, as do final... Veja, se eu acredito que isso é avaliar, isso não está errado, é a minha crença, é o meu valor, né? E quanta coisa eu, Sérgio, olho para trás e lembro das minhas professoras lá do Ensino Fundamental 1, o jeito de... Eu fui professor de Ensino Fundamental 1, eu fui professor de Educação Infantil, com o maior orgulho, digo isso para todos os ventos, que o que me fez professor foi trabalhar com criança, né? Que me ensinou muito. Eu reproduzi muita coisa, muita atividade ali, né? Hoje eu olho para trás e eu digo que bom que eu fiz o que fiz, mas também ao longo dos dias, né, eu vou reciclando um pouco as minhas coisas. Não, isso aqui não vale a pena. A avaliação de prova impressa, que eu tanto critiquei, é uma coisa que para mim não faz mais sentido, né? O uso de tecnologias é uma coisa que faz muito sentido. Então, exatamente isso. Você fez uma boa leitura disso. Olhar para trás e lembrar do que os nossos professores fizeram de bom e a gente continuar fazendo, é uma forma da gente avaliar e valorizar o que aprendemos. Agora, eu tenho certeza que, diferente desse professor que te marcou positivamente, você teve outros professores que te afetaram negativamente, né? Eu tenho um professor de matemática do meu ensino médio, por exemplo, eu não posso nem ver ele do outro lado da rua, eu tenho vontade de sair correndo, né? E ele é tido na região toda como um excelente professor. Eu sempre digo, eu não sei onde. Excelente professor não é saber conteúdo, né? E ele, para mim, foi um péssimo professor. Ele pode saber tudo de matemática de trás para frente, mas ele não tinha nem um pouco daquilo que eu li agora há pouco, que o Paulo trouxe, né? Que é empatia, ele não tinha, né? Então, é isso mesmo, o convite que eu faço junto com o Tardif é avaliar o que de bom e mal aprendemos, né, porque tem muita coisa negativa, e melhorar a nossa prática. Beleza, obrigado, valeu. Isso, o Edward está na fila e depois a Eliette. Edward. Deixa eu achar o meu botão aqui do volume. Em primeiro lugar, obrigado, Sérgio, excelentes as tuas reflexões, as provocações. Acho que é bem essa a nossa intenção, que a gente possa pensar, avaliar, olhar para si,
né, e tentar algo diferente, algo que possa, de fato, vir ajudar aí os nossos estudantes. Né? Falando especificamente aí sobre a tua fala, né, talvez uma das coisas que, e agora, até numa função de gestão, às vezes quando a gente não está na gestão, a gente é bastante espontâneo no sentido de que, eu gostaria que fosse assim, assim, assado. Quando você se vê num sistema em que você precisa mensurar, né, aí as coisas começam a se tornar um pouquinho mais difícil, né, porque, assim, eu sou completamente a favor, né, da diversificação, da forma de avaliação, diversificação da forma da própria condução das atividades, do ensino, né, mas eu acho que talvez das maiores barreiras é a burocracia que nos cerca, né, e assim, um exemplo que a gente costuma conversar, né, entre nós, por exemplo, nós temos um sistema muito interessante, que é um sistema de conceitos, né, que pode ser bem trabalhado, pode trazer um olhar diferenciado sobre a avaliação, né, mas nós estamos tão habituados, né, àquela tradição que vem da nossa escola ainda, né, como você bem colocou, que até na nossa fala, né, é difícil a gente escapar quando que eu tenho que lançar as notas, né? Então, como que fica essa questão, né, pegando a tua fala a respeito da diversificação, como colocar isso diante das exigências formais, né, de mensuração, de conceito, no nosso caso, de nota, em outros casos, né? Como colocar isso? Qual a sua opinião a respeito disso? Oi, Edu, na verdade, você fala de uma coisa e eu penso em dois pontos importantes para a gente discutir sobre isso. Um deles é essa burocracia que, olha, de verdade, tem hora que tem vontade de tacar fogo em tudo, tá? Porque a gente deixa de fazer coisas importantes e ricas, tá? Por conta dessa documentação, por conta de ter que registrar, por conta de ter que escrever, então isso tira a nossa paz, né? O IFPR parece que tem um apreço a isso também, né? Talvez até mais do que a gente vê em outras escolas, né? Isso me incomoda, isso te incomoda, acho que incomoda a todos nós aqui. Mas isso é uma coisa, a gente, se pudesse tacar fogo, como eu falei, mas não pode, né? A gente tem que fazer. Mas isso é uma coisa, difícil? Temos que fazer? Temos que fazer. Agora, junto disso, tem uma outra coisa que eu estava esperando a sua fala para ver se era nessa direção. Muitas pessoas, às vezes, quando eu faço essa fala, ou eu trago essa discussão, né? Muita gente vem e fala assim para mim, Sérgio, eu vou discordar dessa tua fala de que é preciso trabalhar com a motivação, com a sensibilidade, com o afeto, né? Toda essa palavra que parece tão romantizada, né? Porque não dá. Os alunos de hoje querem passar em concurso, querem fazer vestibular, eles querem aprender a lidar com a questão dos macetes que vai cair na prova do vestibular, não sei o quê. Eu sempre falo uma coisa, e eu até vou sugerir um livro para vocês. Ele geralmente está aqui na minha mesa. Tá mesmo, ó. Esse livro aqui, ó, tá? Esse livro, ele é fantástico. Ele é um livro velho já, velho de idade, tá? Ele se chama Afetividade na Escola, Alternativas Teórico-Práticas. Ele é um livro organizado pela Valéria Amorim, e dentro do livro tem um artigo do professor Ulisses Araújo, que é o marido dela, inclusive, que chama Educação e Valores. É ele que traz esse conceito de o que é valor e o que é contravalor, tá? E aí, tem uma coisa muito bonita que eu gosto de trazer, e vocês podem discordar de mim se quiserem, não tem problema. Mas um estudante, tá? Uma criança que aprende a partir dos seus sentimentos, das suas emoções, ela vai passar em qualquer concurso público. Porque a gente sempre fala, a gente aprende, eu dou o exemplo do aprender a dirigir agora há pouco, né? A gente aprende porque a gente se emociona, né? A gente aprende porque tem sensibilidade presente. Quantas coisas, né, na vida a gente só faz bem feito porque houve envolvimento emocional. E não é diferente com as crianças. Se é para ensinar tabuada, se é para ensinar regra, se é para ensinar biologia, produção escrita, tudo isso está permeado por sentimentos e emoções, né? Que são coisas distintas, inclusive. O que nós precisamos, né? Fazer com que essas crianças aprendam de fato, né? E aí volta aquela conversa que foi trazida pela Amanda agora há pouco, né? Inclusive na educação profissional tecnológica,
em que muitas vezes a gente pensa que é muita questão muito dura, né? A gente está formando profissionais da eletromecânica, do alimentos, da informática. Não, eles vão ser bons profissionais se eles entenderem que a área e o humano estão um do lado do outro. Então, para mim, né, uma educação que é voltada, eu vou trazer as palavras novamente, para os valores, para os sentimentos, para os afetos, né, para o olho no olho, para o carinho, né, e que tem diálogo entre o professor, o terceirizado que faz a limpeza do banheiro, que está passando por ali, tudo isso culmina, né, em aprovação. Em aprovação em qualquer coisa, né? No exame da ordem, né? Nos registros de CRM, do que for, né? Do que for. Então, assim, entender cognição e afetividade dissociada uma da outra, para mim não faz sentido. Nós só temos cognição e afetividade na escola juntas, caminhando juntas, né? Então, eu entendi muito bem a sua pergunta da questão da burocracia. Infelizmente, não tenho resposta para te dar. Queria poder dizer o que eu penso mesmo, no sentido de vamos acabar com tudo, vamos trabalhar mais e vamos escrever menos, né? Vamos registrar menos, né? Mas não podemos. Mas eu estendo, né, a resposta da sua pergunta para dizer, ousem, tentem, né? Usem os sentimentos dentro da sua aula, seja ela qual for que você trabalhe. E você vai ver que o clima é outro, o resultado é outro, a avaliação é outra, né? Isso dá muito certo. Eu estou problematizando isso, gente, porque muitas vezes tem professores que dizem para mim, professores de cursinho, professor de ensino médio que trabalham em escolas particulares, preferencialmente, né? Eles dizem que não dá para fazer isso. Eles têm muito conteúdo, né? Muito conteúdo e tem que fazer os excessos que aparecem de conteúdo lá. E eu quero trazer uma coisa para vocês bastante triste, né? Mas eu vou pegar um exemplo lá da Unesp de Bauru, de mais ou menos 10 anos atrás. Vocês vão lembrar disso. Nós tínhamos lá estudantes de medicina, de direito, passaram em primeiro lugar nessa universidade tão conceituada e disputada, né? Ingerindo vodka no trote solidário, né? E aí eles tinham que beber muita vodka, para que aquele que bebesse mais e ficasse em pé numa determinada plataforma era o vencedor, e tinha lá uma premiação no trote solidário da USP, né? Ou melhor, da Unesp, desculpa, da Unesp. Tivemos lá um óbito, né? Um estudante que veio a óbito pela ingestão da vodka. E aí eu pergunto para vocês, ele sabia tudo das ciências e preencheu a resposta correta na prova, passou no vestibular, estava lá fazendo medicina, mas ele não tinha educação emocional nenhuma para dizer para os colegas, disso eu não brinco. Né? Eu posso até gostar de bebida alcoólica, mas eu não vou entrar nessa onda de beber demais. Né? Ele se intimidou com uma coerção, né? Que se ele tivesse tido uma boa orientação escolar, familiar, aprendido a dizer não, que é uma coisa que a gente muitas vezes não sabe fazer, e aí eu quero abrir um parênteses para dizer, é libertador quando a gente aprende a dizer não, né? A gente que diz sim para tudo, é libertador quando a gente diz não. Ele não aprendeu a dizer não. Então, ele tirou 10 naquela escola que ensinou ele a marcar a alternativa correta, e 0 no que diz respeito à educação emocional. Eliege? Acho que você está... Bom, oi. Então, primeiramente, boa tarde, né? Boa tarde, Sérgio. Muito obrigada pela fala. Não sei se é porque somos da mesma área, mas eu comungo das mesmas questões que te movem aí na tua fala. Também trabalho, ensino e ajudo os estudantes nesse contato com a literatura, nesse contato que a literatura oferece, inclusive, de desenvolver, né, essa prática de se colocar no lugar do outro. E, enfim, e quando você falou o ponto que você comentou a respeito do currículo, é uma das minhas grandes questões. Então, na verdade, eu vou só te passar uma questão para ver se você também se debateu com essa situação. Eu também gosto de partir do conhecimento prévio dos estudantes em todas as minhas estratégias de leitura, não só de literatura, mas de todos os gêneros textuais, né? Eu sempre parto do conhecimento prévio que o estudante tem a respeito daquele tema ou daquele gênero textual, enfim, para motivá-los a adentrar, né, naquele universo. Não
que eu vá trabalhar, por exemplo, um estilo que eles gostem somente, né? Então, os alunos falam, por que a gente não pode ler Harry Potter? Podem ler Harry Potter. Podem ler Harry Potter na vida de vocês. Ele está aí para ser lido, é uma delícia, né? Mas eu vejo a sala de aula como nosso, digamos assim, espaço de resistência ou espaço de proporcionar outros tipos de leituras também. Não é que não vamos trabalhar esse tipo de literatura mais midiática, ou mesmo as músicas, eu trabalho muito com poema e canção, né? No entanto, eu vejo o nosso espaço de sala de aula como privilegiado para poder oferecer também algo que o estudante não encontra em casa, na mídia, né? Enfim, na cultura de massa, né? E eu acho que esse diálogo, então, primeiro, escutar o que eles gostam, escutar o que eles trazem de repertório, é primordial para motivá-los a entrar em qualquer tipo de discussão. E aí sim propor outras leituras, outras formas dele fazer essa relação. No entanto, assim, a minha dúvida, e aí que eu quero compartilhar com vocês, é que quando às vezes a gente chega, eu estou chegando agora de novo no Campus Colombo, né? E peguei já turmas que já estão caminhando, né? Ou seja, que já tiveram aí o primeiro semestre de aula, enfim, e que eu tenho agora uma lista de conteúdos para dar conta, digamos assim. Vem aquela lista, né, dos conteúdos que você precisa dar de língua portuguesa, e que, obviamente, não prevê esse espaço para essa discussão, para esse approach, digamos assim, com os estudantes, para saber como é que eles passaram esse tempo, ou mesmo, enfim, são tão poucas aulas que a gente tem por semana com eles, né? E aí eu queria saber se você conseguiu esse meio termo entre conseguir dar conta dessa lista de conteúdos, que por mim, obviamente, eu chutaria para o alto, mas a gente sabe que também não é possível, porque existem documentos oficiais, enfim, conteúdos que a gente aí precisa passar por eles, né? Mas também, obviamente, eu não gostaria de perder essa oportunidade desse ensino afetivo, que eu sempre tive com os estudantes, para mim é uma delícia, inclusive, eu falo que uma das coisas que eu mais sinto falta na pandemia e que a tecnologia foi surpreendente para mim, porque eu aprendi muito durante a pandemia, justamente por conta de recursos que eu desconhecia e que hoje eu uso nas minhas aulas, e que está sendo muito bacana, mas eu sinto falta mesmo desse contato, né, que no presencial a gente tem, né, que o aluno, inclusive, às vezes se aproxima tanto que conta coisas da vida pessoal, a gente vira quase psicólogo deles em algum momento, ainda mais adolescente, que está naquela fase de transição. Então, eu sinto muita falta dessa presença física, né? Que a internet, às vezes, nesse sentido, não tem esse intermédio tão... Né? Então, como fazer, dar conta desse currículo e ainda conseguir essa relação afetiva enquanto nesse ensino remoto, em que estamos distanciados, né? Por conta da máquina. A própria questão de se auto-ver na tela o tempo todo. Eu tinha alunos aí que não abriam a câmera de jeito nenhum, ou porque não gostavam do quarto onde estavam, mesmo alunos que já eram meus e a gente tinha muita intimidade, e aí a gente brincava, e eles abriam a tela rapidinho, assim, porque é um outro meio de se relacionar com as pessoas também, né? Então, eu queria saber se você... Bom, tem tanta coisa que eu tenho para te falar, se você puder, que eu dou aula na pós agora à noite, senão a gente ficava até às 10 da noite conversando, mas eu vou responder bem objetivamente para você. Você pode jogar tudo pro alto. Olha o que eu tô dizendo, né? Tá gravando, aí depois vocês vão contra mim aí, tá gravado, né? Mas você pode jogar tudo pro alto. E quem diz isso? É o Sérgio, tá dizendo isso? Não é a LDB. Vai lá na LDB e pega as páginas da LDB que mostra qual é a nossa função enquanto educadores. É ensinar as crianças a aprender aquilo que elas precisam. E aí, eu estou, claro, parafraseando aqui, né, a LDB, mas eu vou dizer para você o que elas precisam aprender. Será que, de repente, essa lista de conteúdos com 20 conteúdos listados lá é, de fato, que a minha turma precisa aprender? Não, não. Quem é que organiza o currículo da minha turma? Eu. E eu tô te dizendo isso, professora, porque, assim, essa é a minha grande bronca em relação ao livro didático, que é um material muito bom, tá? Que nós não aprendemos a usar aqui no Brasil, tá? A gente acha que o livro didático é página a ser seguida, as escolas conveniadas particulares acham que é isso, né? Eu pago, eu tenho que seguir a página 1, 2, 3, 4, 5, e não é isso. Então, nós temos sim, né, a autoridade, enquanto professores que somos, enquanto educadores que somos, e temos uma legislação maior aqui no Brasil, que é a LDB, que diz para nós,
olha para o teu currículo, olha para a tua lista de conteúdos e altera se você acha que isso aqui não está legal e que eles precisam aprender isso aqui. Então, eu lido muito bem com isso, eu oriento todos os professores que passam por formação comigo a fazer o mesmo. Agora, a gente tem um problema muito grande, né? Eu estou aqui com o Ciro, eu estou aqui com o Edu, a Amanda agora na coordenação, e eu vou dizer, o grande problema das escolas, eu sei que não é o caso dos 3 que eu citei nome agora aqui, mas é porque eles representam. O grande problema das escolas é a gestão. A gestão impede. Eu tenho escolas municipais em muitos lugares, né, que se o professor resolve tirar esse conteúdo que está no número 12 e colocar o 15 antes, meu Deus, é uma bronca com a coordenação da escola. E aí eu digo para os professores, gente, se rebelem. Eu sou, às vezes, eu tenho uma fala um pouco difícil, né, mas é isso mesmo. Quem foi que disse que eu tenho que lidar com isso aqui agora? Não. Então, se eu estou trabalhando com literatura, e eu tenho como obrigatoriedade nesse currículo que alguém desenhou, que eu não sei quem é, de verdade, eu não sei, tá? Alguém disse que eu tenho que trabalhar com as escolas da literatura quadradinhas, né? Começando lá pelo quinhentismo brasileiro, pegando as escolas literárias, todas quadradinhas, até chegar na contemporaneidade. Quem disse que eu não posso, no meio do caminho, pegar, por exemplo, a Bruna Surfistinha e trazer o livro dela aqui na escola? Ué, né? É uma literatura. É uma literatura que muitos valorizam. Eu lembro muito bem, há 20, 15 anos atrás, de um aluno falar, professor, eu estou lendo a Bruna Surfistinha. E aqui tem umas coisas no texto que falam sobre a relação sexual que ela tinha com os clientes dela e tal. Ué, é literatura. Está lá do lado de Dom Casmurro na livraria. Né? Ele valoriza isso. Por que eu não vou dialogar com ele sobre isso? Então, professora, eu quero, olha, de verdade, é uma baita de uma discussão, tá? E eu estou aqui falando com uma colega de área, mas isso serve para todo mundo. Nós podemos, tá? Nós devemos subtrair conteúdos que não agregam em nada, trazendo conteúdos que a gente acha necessário trabalhar com os estudantes. E aí eu volto a dizer, essa discussão sobre o que eles estão vendo na tela e como é que eles estão avaliando o que estão vendo na tela, isso para mim é supra-sumo para a nossa escola. Não para português, para física, para química, para um projeto interdisciplinar, para o pessoal do subsequente que trabalha lá com a área dura da física. Eu tenho, porque isso é ciência. Ali tem um monte de coisa, né? Tem a química das minhas emoções. Essa semana nós perdemos uma estudante, não do instituto, mas uma estudante de uma escola pública. Ela tirou a própria vida. Por quê? Né? Ela tirou a própria vida porque ela abriu o Instagram e ela viu que teve uma festa na casa de uma das amigas e ela não foi convidada. Aí vocês vão falar assim, mas isso é um problema psicólogo? Não. Ali tem português, ali tem física, ali tem química, ali tem matemática, tem arte, tem educação física, que tudo isso vai ajudar essa criança, essa criatura, eu diria, né, que já não está mais aqui com a gente por decisão dela, a entender que a tela está dizendo coisas que não são verdadeiras. E esse conteúdo, tá, que é uma afetividade, não está prescrito em muitos conteúdos por aí. E eu posso tirar o Dom Casmurro, sim, e trazer ele como protagonista para a aula de hoje. Então, por favor, sinta-se à vontade para jogar tudo para o alto, tá? E eu te ajudo a justificar isso depois para a sua coordenação e direção, tá bom? Só me chamar lá no e-mail que a gente conversa. Sérgio, obrigada, Eliese. Eu acho que tem uma discussão que o Sérgio traz. Concordo com você da necessidade de partirmos da realidade dos estudantes, mas também nosso compromisso com o conhecimento historicamente produzido, né, de ampliar o capital cultural dos nossos estudantes. A escola também é esse lugar. Essa questão acho que o Sérgio faz um convite, e acho que a gente está no momento, e vai iniciar um momento também, que de discutir, essa discussão curricular é fundamental. Na educação profissional, na educação, no ensino médio, se a gente fosse considerar um ensino médio propedêutico, nas graduações, essa discussão entre quantidade e qualidade, ele precisa ser revisto, a gente precisa dar conta de entender os tempos do ensino e os tempos da aprendizagem, e interrogar uma tradição curricular. Hoje o Sérgio fala assim, não tem ninguém que te obrigue a dizer, nós, na instituição, a gente tem nossos projetos pedagógicos de curso, que alguém indicou a quantidade, os conteúdos todos. Eu acho que a gente tem uma autonomia administrativa de discutir com os nossos pares e rever isso, de fato, né? Eu acho que a gente precisa discutir sempre o currículo, interrogar a tradição curricular. Na década de 70, nós tínhamos uma grade curricular,
Essa grade curricular, ela foi extinta, né? A partir dos parâmetros curriculares, das diretrizes curriculares, já não existe mais alguém que diga o que temos que ensinar. Mas nós, enquanto instituição, enquanto colegiado, construímos um projeto pedagógico de curso que orienta as nossas ações. Só que ele não está morto, esse projeto está vivo, esse projeto pode ser revisto, pode ser repensado. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de interrogar isso. E porque se a gente se coloca numa relação de disputa com conhecimento, né, eu tenho que vencer o conteúdo, quem perde é o estudante, quem perde é a aprendizagem. E a gente precisa realmente rever isso, né? Tem mais alguém que gostaria de se colocar, de trazer para discussão as suas impressões, sensações, até o nosso professor precisar ir para a aula? Professor, também, eu acho que uma outra coisa que nos chama a atenção é esse mesmo olhar empático e cuidadoso que a gente, né, e com relação aos afetos que nós causamos aos nossos estudantes, a gente precisa ter conosco, né? Se reconhecer como também alguém que está em construção, alguém que tem as suas experiências formativas e que também está em formação, né? Esse se interrogar é muito importante, e eu acho que é um exercício importante, interessante que você nos trouxe hoje. Sobre a avaliação, sempre, para mim, é uma das ações mais difíceis da ação docente, é o processo de registro do processo de aprendizagem. É processo, mas o tempo me faz fazer uma cristalização daquele processo. E muitas vezes o tempo da aprendizagem não é o tempo do registro. Eu vou dar só um exemplo, que eu fiz uma atividade com os estudantes que eu achei muito bacana. Eu pedi que eu fiz uma lista das expectativas de aprendizagem que eu tinha para cada grupo de conteúdos que eu trabalhei com os estudantes e pedi que eles se colocassem frente a isso, uma autoavaliação. E eu falei, gente, não vale conceito. Isso aqui é para me orientar, é para saber o que eu tenho que retomar. Fiquem tranquilos, isso não vai valer conceito. E eles se colocaram de forma muito livre. Depois que eles se colocaram, eu falei, gente, isso aqui tá muito bom, isso aqui eu preciso considerar. Então, quem chegou e alcançou as expectativas, tá aqui, a avaliação foi feita, né? Quem não, a gente recupera, a gente retoma e faz isso novamente. Acho que a gente precisa se colocar no processo de avaliação nessa forma humilde e parte do processo, né? E nesse momento de interações remotas e com interações tão limitadas, eu acho que é um desafio que a gente tem, mas que a gente vai avançando e aprendendo. Muito bem, obrigado, Amanda. Pessoal, então eu quero agradecer, né? O pessoal está tirando a foto aí, vai ficar muito bonito, agradecer vocês pela oportunidade, tá? Contem comigo sempre, quiserem conversar comigo sobre outros assuntos, estou à disposição, né? Com os estudantes também, com outros colegas, tá bom? E se quiserem continuar esse diálogo comigo nas redes sociais, me procurem depois lá, vai ser um prazer. E nunca esqueçam, olhem sempre com os seus olhos, e não com os olhos dos outros. Um abraço e muito obrigado por tudo. Abraço, obrigado, Sérgio. Professores, obrigado pela presença de todos. Amanhã, às 16 horas, temos mais uma atividade. E se alguém esqueceu de colocar o nome na listagem, por favor, daí me comunica, para a gente poder fazer a certificação de todos.